Olá, meus amigos do ADVJus, um novo programa no ar, feito com aquele compromisso, profissionalismo, que afinal você merece. Muito obrigado por me acompanhar sempre aqui na TV, nas redes sociais, Face, Instagram e LinkedIn. E se você por acaso ainda não é inscrito em nosso canal do YouTube, que o faça por favor, é youtube.com/advjusnet. Muito obrigado também por isso. Você vai ver no ADVJus TV de hoje, ADVJus Notícia Jurídica, ADV Especial, com 2 participações, prestação de serviços, pergunte ao ADVJus, atitude e compromisso e momento divino. É agora aqui comigo no ADVJus, fique aqui. Legal, meus amigos, iniciando o nosso programa de hoje com uma notícia de cunho jurídico, né? É a nossa praxe aqui. A que separamos para você foi essa aí, ó. Companheiras serão indenizadas por falta de foto em casamento. Atenção, fotógrafos. A 32ª Câmara de Direito Privado do TJ, Tribunal de Justiça, manteve em parte decisão de primeira instância proferida pelo magistrado André Pasquale Scavone, que condenou fotógrafos a indenizarem um casal por falta de fotografia com um familiar em álbum de casamento. As reparações por danos morais, materiais e morais, foram redimensionadas para R$ 533 mil, respectivamente. De acordo com os autos, as autoras contrataram profissionais para registrarem a cerimônia e, após a entrega do material, consideraram o serviço falho e em razão da má qualidade da foto dos padrinhos e da ausência da fotografia da avó de uma delas, que entrou com as alianças. O desembargador Caio Marcelo Mendes de Oliveira considerou que a deficiência fotográfica envolvendo a avózinha de uma das demandantes justifica sim a indenização por dano moral. É isso aí, a votação foi unânime. Nossa fonte, você sabe, é o Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo. Sequência do nosso programa, agora nós vamos falar para você de direito urbanístico, participação do doutor Roberto Guimarães. Confira. Olá, pessoal. Nessa edição do ADV Especial falaremos sobre o plano de macrodrenagem previsto no Plano Diretor de Desenvolvimento Local, como sendo obrigatório instrumento de planejamento urbano. Importante consignar que esse importantíssimo instrumento, segundo o mesmo plano diretor, deveria ter sido legislado dentro de 1 ano de sua publicação, mas não o foi até os dias de hoje. Aliás, a administração pública, em gestão passada, custeou um estudo de macrodrenagem que não surtiu efeito algum, eis que não subsidiou a obrigatória lei complementar. Entretanto, irresponsavelmente serviu como vazio supedâneo para agravar os imóveis que seriam, então, destinados à construção de barragens e inundações. Essa repreensível conduta fez desaguar demandas judiciais entre proprietários dos imóveis atingidos e o município, gerando incontroversos direitos indenizatórios e insegurança jurídica. De lá para cá, nada se tem feito para frear o temerário crescimento urbano desordenado, deixando vulnerável a população às enchentes habituais e evidenciando o quanto ineficazes as medidas de contenção instituídas pela Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano. A gestão passada priorizou a Lei de Uso e Ocupação em detrimento de outros importantes instrumentos urbanísticos, permitindo que o caos se instalasse, obrigando o seu enfrentamento priorizado pela atual gestão. Como consequência negativa daquele renitente e histórica omissão, podemos citar danos ambientais e sociais irreversíveis a curto e médio, quiçá a longo prazo, sem dizer dos prejuízos financeiros suscetíveis de indenização, ou seja, a irresponsabilidade de outrora vem alimentando o desastroso e imensurável passivo urbano administrativo. É como se a administração pública estivesse enxugando gelo, e medidas urgentes devem ser adotadas com responsabilidade. E se temos notícias genéricas sobre a atualização daquele estudo de macrodrenagem, espera-se que contemple não só as necessidades locais, mas abrangendo toda a nossa macro-região. Obrigado e até o próximo ADV Especial. Conto com vocês.
Meus amigos, agora o vocabulário jurídico. Olha, você sabe o que é suspeição? Juridicamente falando, né? Não? Ou não se lembra? A resposta será no intervalinho. Aguarde, por favor, ok? Agora, o pergunte ao ADVJus. Olha só a questão que nos chegou através do nosso endereço eletrônico, né? programa@advjus.net. Eu, inclusive, estou abrindo aí para que você mande aí a sua indagação para cá, de alguma dúvida jurídica, né? Chegou aqui, inclusive, para o doutor Marcos, né? Sou eu. Entrei com uma ação na justiça, mas me arrependi e agora quero desistir. É possível? Olha, é o seguinte... responder para você com seriedade, né? Nosso tempo tanto tempo aí de militância na advocacia nos credencia para essa resposta. A possibilidade da desistência do processo judicial já desencadeado é factível, é possível, embora existem, né, formalidades a serem cumpridas, a serem observadas. Assim, num primeiro momento, né? Tem que ser observada que qualquer provocação na justiça, ela deve ser feita com parcimônia, né? Com principalmente prudência, estudar bem antes se é o caso. Entretanto, sendo essas fases ultrapassadas, a ação pode receber o pedido de extinção, sim, mas olha só, desde que a outra parte não tenha sido ainda citada ou não tenha apresentado a contestação. Mas caso já tenha sido apresentada a contestação, isso já tenha acontecido, será necessária sim a anuência e a concordância da outra parte. Aí complica um pouquinho, né? Caso esta concordância não ocorra, a indicação é de uma ulterior condenação sucumbencial. Isso mesmo. Então todo cuidado é pouco, né? É isso aí. Resposta dada, sequência do nosso programa, mais um ADV especial. Agora, Direito do Trabalho, com a doutora Samantha Bredarioli. Veja aí. Olá, eu sou a doutora Samantha Bredarioli e hoje, aqui no ADVJus, vamos falar sobre salário. A dúvida mais frequente que eu recebo nas minhas redes sociais é questionando o prazo para o pagamento do salário, ou seja, até quando a empresa pode pagar o meu salário. Pois bem, se o salário for pago mensalmente, ele deverá ser quitado até o 5º dia útil do mês seguinte ao trabalhado, ou seja, o empregado trabalha um mês para receber até o 5º dia útil do outro mês o seu salário. No caso de receber quinzenalmente, o pagamento deve ser feito até o 5º dia útil da quinzena ou da semana subsequente. Se houver atraso por parte da empresa para o pagamento desse salário e se for frequente esse atraso, o empregado pode pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho. Sobre esse assunto, você pode acessar o nosso portal ADVJus, que temos a matéria a esse respeito, quando o empregado consegue dar justa causa para o seu empregador. Se o atraso no recebimento do salário for superior a 20 dias, incide multa de 10% sobre o salário devido, mas se ele for de 20 dias, além da multa de 10%, será cobrado mais 5% sobre todos os dias úteis de atraso no caso de pagamento. Podemos citar algumas curiosidades a respeito do salário, como por exemplo, além dele ser derivado da palavra sal, que era uma moeda antigamente, por isso virou salário, o trabalhador que vai casar tem 3 dias de folga, sem que haja desconto no seu salário. Ou, no caso do trabalho em feriado sem folga compensatória, o trabalhador recebe o pagamento em dobro. Você também não pode ter o seu dia descontado do seu salário se você faltar por ter sido intimado a comparecer na Justiça do Trabalho. E a própria Justiça te fornece esse documento. O salário também comporta adicionais se o trabalho é exercido à noite, de 20%, ou pode chegar de 30% a 40% a mais nos casos de periculosidade e insalubridade. O assunto é extenso e gera muitas dúvidas, então entre em contato com um advogado de sua confiança e sane os seus questionamentos. Muito obrigada e até mais. Ok, muito obrigado, doutora. Uma prestaçãozinha de serviços aqui do ADVJus. Inclusive, olha só o que está acontecendo. Ó, golpe da multa de trânsito. Isso mesmo. Impressionante, né? Esse já é um golpe até certo ponto desgastado, mas ele está forte ainda aí,
na parada, tá? Olha só, desocupados e até mesmo integrantes de quadrilhas se dão ao trabalho de fotografar seu carro ali mais ou menos perto de onde existem os radar, né? Fazendo com que você acredite que a foto realmente tenha sido tirada pelo radar. Em posse da foto, confeccionam o impresso clonado dos próprios órgãos, né? O fazem também na forma digital com todos os seus dados. Isso até que não é difícil conseguir, né, gente? E também fala que os dados também foram, evidentemente, obtidos de maneira escusa e remetem para você efetuar o pagamento. Se você estiver distraído, como muitas pessoas, é perigoso cair, sim, neste golpe, apesar de não ser uma prática, como eu disse, nova, né? Já faz tempo que o pessoal faz isso. Portanto, certifique-se junto aos órgãos competentes a validade da cobrança, tá? Todo cuidado é pouco, não é porque chegou lá na caixa de correio ou mesmo no e-mail que a gente já tem que ir lá rapidinho e efetuar o pagamento, ok? Muito cuidado. Uma iniciativa aqui do portal ADVJus e boa sorte para você. Momento daquele intervalinho que é bem curtinho aqui no ADVJus, conto com a sua audiência, volto na sequência, fique aqui. La Botilha Vinhos, onde você encontra os melhores rótulos. Venha conhecer. Agora quero falar para você do Zezinho Alfaiate, Espaço Homo, ali da rua Eliseu Guilherme 681. Vista-se com bom gosto e elegância através dos trajes do Zezinho Alfaiate. Inclusive aquele traje feito sob medida especialmente para você. Isso mesmo, no Zezinho Alfaiate você também dispõe ali de confecções já prontas do traje masculino, daquela forma que você procura, com aquele atendimento mais que especial. Zezinho Alfaiate, na Eliseu Guilherme 681. Faça como eu, vista-se com elegância com os trajes do Espaço Homo. O ADVJus foi criado para advogados e demais operadores do direito para divulgar o dia a dia do mundo jurídico. Tem o objetivo de informar, através de notícias, reportagens, prestação de serviços, entrevistas e podcasts. Também abre espaço para abordagem e discussão de temas relevantes, com a participação de especialistas das mais diversas áreas do direito. Programa semanal inédito, na TV e redes sociais. Acompanhe o que acontece em www.advjus.net, um site com design moderno e fácil de acessar. O ADVJus também está nas redes sociais. Acompanhe, curta e compartilhe. Portal ADVJus, para advogados e operadores do direito. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Suspeição. Falamos em suspeição quando existe uma condição que torna o juiz suspeito para atuar em um determinado processo. Diferentemente do impedimento, ele ainda pode julgar, mas existe uma presunção relativa de parcialidade, né? As causas de suspeição são as mesmas que estão ali consignadas no Código de Processo Civil. Suspeição, portanto, do magistrado existe. Ok, estamos de volta então com o ADVJus TV de hoje. E agora, no segundo bloco, nós vamos abrir aí com atitude e comportamento na advocacia. Seja direito. Legal, meus amigos, hoje abordarei tudo que é relativo à contestação, né? Qualquer dificuldade que possa aparecer aí quando você for fazer a sua contestação, a confecção da sua contestação. Abro parênteses para dizer o seguinte: esta reflexão nossa é justamente para jovens iniciantes da advocacia, ok? Dos 20 aos 70 anos de idade. Não é para todos os advogados, evidentemente, existem muita gente aí, muito mais habilitada, inclusive aqui deste que vos fala. A respeito de contestação, eu digo o seguinte: no exercício da advocacia, nem sempre somos autores e temos sim que aceitar desafios, exercitar nosso humus, né? Principal, que é o de defensor. Sim, pois nem sempre quando somos procurados para intentar uma ação, e é bem corriqueiro
que o cliente nos procure munido ali de uma citação acompanhada ainda de uma inicial, a qual dentro do prazo deve ser contestada, isto é, deve ser apresentada perante o juízo, né? Esta importante peça chamada contestação. Normalmente, as contestações devem ser apresentadas no prazo aí de 15 dias contados da juntada do mandato, mas nem todas são iguais, tá? Digamos aí que a maioria sim. Portanto, sendo a citação feita pessoalmente pelo oficial de justiça, isso o cliente vai ou não confirmar para você, né? A contestação deve ser ofertada no prazo legal, ok? Sob o pretexto de intempestividade. Chamo sua atenção para confirmar que existem diferenças, por exemplo, no juízo civil e na justiça do trabalho com relação ao prazo de contestação, né? Estamos focando exemplificarmente a justiça civil, a justiça comum. O que costuma complicar um pouco, né, a vida do advogado é que às vezes o cliente deixa passar muitos dias após o recebimento da citação e aí quando procura os serviços, né, do profissional, o prazo já está quase se esgotando. Isso mesmo, aí é uma correria só. Vez que temos que entender, interpretar e achar argumentos para aquela defesa, não é isso? Para que você, se você não conseguir livrar ali logo de cara o seu cliente, pelo menos tentar ali minimizar, né, as consequências do processo desencadeado. A contestação, em sua maioria, é um ato de confrontar os argumentos do outro lado. E não devemos deixar que nenhum tópico seja sem ficar ali combatido, tá? Devemos contra-argumentar na totalidade apresentada no que você está se propondo ali, tá? Na contestação também é que temos a oportunidade de protestar por todas as provas em direito admitidas, inclusive testemunhais. Isto é, pedir ao juiz, peticionar, né, ali ao juiz por todas as provas cabidas sem renunciar sem nenhuma delas. E para isso existe prazo a ser observado, tá? É necessário ainda salientar a necessidade de juntada do rol de testemunhas em momento específico previsto no CPC, como eu acabei de dizer, tem prazo. Aliás, o rol de testemunhas deve ser apresentado após a designação da audiência de instrução e julgamento, no prazo máximo de 10 dias antes da sua realização. Entendido? No próximo ADVJus falarei a respeito da audiência em juízo. E lembre-se sempre, saber tudo e atender todo tipo de demanda jurídica é a receita, sim, infalível para o insucesso. Portanto, especialize-se. Legal, sequência do nosso programa, agora o Pergunte ao ADVJus/ADV Especial, tá? A pergunta que chegou para nós aqui foi a seguinte: qual é a necessidade da preservação do registro da marca própria? A resposta é da doutora Rafaela Leone, que é a nossa parceira aqui na matéria Direito da Moda e Propriedade Intelectual. Interessantíssimo, veja. É um tanto corriqueiro que algumas empresas se destaquem no mercado por alguma atividade que elas realizam em algum setor, algum segmento em que trabalhe com marcas, ou na indústria da moda, ou que se destaque tanto na propriedade intelectual. Essas empresas muitas vezes não possuem uma assessoria jurídica e acabam não tendo a sua proteção legal da sua marca. Então essas empresas estão correndo o risco de outra empresa já ter registrado aquela marca e ela está utilizando esse nome, seja fantasia ou a sua logo, a sua distinção no mercado, de forma indevida, por já estar representado por uma outra empresa, e ela ser responsabilizada civilmente e às vezes até criminalmente. Já no caso da empresa se destacar e também não registrar essa marca, ela está incorrendo que outra empresa possa ir no INPI e registrar, fazer o registro dessa marca. E aí ela não poder mais utilizar esse nome fantasia. Então isso é muito importante que haja essa formalidade do registro legal, no caso do Brasil, feito pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial
industrial, que faz a titularidade do registro da marca, da distinção ou da logo para que ela continue atuando no mercado. Vale ressaltar que isso também se estende para a marca pessoal. Hoje é muito comum as pessoas terem a sua marca pessoal em evidência e para que ela esteja protegida, que ela faça o registro da sua marca no órgão competente. Ok, muito obrigado, doutora. Meus amigos, agora eu vou exibir para vocês um trechinho de uma entrevista que não foi concedida já há bastante tempo, tá? Mas houve sim aí umas pessoas que nos sugeriram esta pauta de uma outra maneira, né? Mas é também a condição da necessidade da autocomposição, né, na justiça. Por quê? Porque todos consideram aí que a justiça realmente está muito assoberbada, né? É muito serviço para o magistrado, é muito serviço lá para o cartorário. Então, muitos indicativos levam aí para esse caminho da composição, da possibilidade, né, ali principalmente da mediação e conciliação. E eu recebi em nosso estúdio o doutor Aloysio de Freitas Miele, advogado, que nos deixou aí a sua impressão a respeito desse importante tema. Confira. E em certa oportunidade, a doutora Fernanda fez a seguinte afirmação: existem mais cursos de mediação e conciliação em curso, né, do que mediação e conciliação em curso, né? Ela fez um trocadilho, que ela falou assim que tinha mais gente fazendo os cursos do que efetivamente havendo, né, possibilidade de resolver conflitos através da mediação e conciliação. Isso já é uma afirmação bem ultrapassada, eu imagino. Mas qual que é a impressão que o senhor tem atualmente? Realmente se sedimentou esse caminho, doutor? Doutor Marco, eu diria hoje que sim, nesse caminho nós estamos pavimentando, hoje está bem pavimentado. Nós temos sim bastante colegas, bastante estudiosos inclusive sobre o tema, a professora Fernanda é uma delas. Nós vemos muitos jovens advogados e esses jovens advogados querendo aprender mais sobre negociação, mediação, conciliação, mas falando especificamente da mediação, eu vejo que nós crescemos bastante e eu vejo também a atuação dos nossos sejusques hoje, sim, muito importante, com mediadores muito bem formados, capacitados, mas ainda tem um caminho a percorrer e esse caminho ele está vinculado também ao que nós aprendemos na graduação, que é muito mais o litígio, o judiciário, do que a autocomposição. Então essa é uma questão também que nós precisamos voltar os olhos, mas eu entendo que nós melhoramos muito. Dou aula na graduação há 8 anos, antes não existiam essas disciplinas específicas e hoje eu diria que todas as universidades, ao menos aqui em Ribeirão Preto, na nossa região, as grandes universidades do país já têm na grade curricular os métodos adequados de solução de conflitos, os autocompositivos e também a arbitragem, que é um método heterocompositivo. Nós vamos evoluindo, né, doutor? Doutor, agora tem muitas câmaras, né, que ficam instaladas, né, em faculdades, em universidades, enfim. E alguns colegas da advocacia, alguns advogados reclamam às vezes ali de talvez, quem sabe, uma falta de um conhecimento um pouco mais apurado, né, justamente na matéria, no direito, em relação a alguns responsáveis por essas câmeras. O senhor acha que isso é uma afirmação correta e que isso talvez possa trazer alguma dificuldade na hora de solucionar eventuais litígios? Olha, se o profissional que está à frente de uma câmara de mediação e arbitragem, ele não tem conhecimento da matéria, né? Aqui especificamente falando de novo, né, do nosso tema da mediação, é claro que isso passa a ser um entrave, porque se aquele profissional que está à frente não entende da mediação, não sabe, por exemplo, que na mediação nós usamos métodos de negociação, sim, principalmente a negociação baseada em princípios
que é a negociação de Harvard, que é o método de Harvard, se não entende como disseminar a negociação, a mediação, por óbvio, essa Câmara ela vai ter problemas no desenvolvimento do seu trabalho. Essa pessoa, se ela está administrando uma Câmara de Mediação e não possui um conhecimento apropriado, aprofundado, ela precisa se cercar de profissionais que conheçam e que vão auxiliar para o funcionamento daquela Câmara. Mais do que isso, mediadores formados, capacitados e que tenham prática. Verdade. Legal demais, muito obrigado, doutor. Agora o momento do sorriso, né? É o momento divino. Vinho é tudo de bom. O melhor rótulo é aquele que você gosta. Oferecimento La Bottiglia. Veja. Este é o Fonte da Perdiz, um vinho português tinto da prestigiada região do Douro, elaborado com Touriga Nacional, Tempranillo, Touriga Franca. É um vinho com uma coloração de rubi de média intensidade. No aroma ele apresenta toques florais, mas com bastante frutas vermelhas maduras. E no paladar ele é bem envolvente, com uma boa acidez, um vinho muito equilibrado. Para ser servido com massas mais potentes, um pouco mais intensas. E combina muito bem também com carnes vermelhas. Para ser degustado entre 16 e 18 graus, venha conhecer aqui na La Bottiglia. Legal demais ter você aqui comigo no ADV Jus TV. Reitero aí meu pedido para que você, por favor, inscreva-se em nosso canal do YouTube, que é youtube.com/advjusnet. Muito obrigado da sua audiência, da sua preferência. ADV Jus, tô ligado, ADV especial. Vem para cá fazer parte você também. Volto breve com um programa inédito, certeza. Forte abraço. Até lá. O ADV Jus foi criado para advogados e demais operadores do direito para divulgar o dia a dia do mundo jurídico. Tem o objetivo de informar, através de notícias, reportagens, prestação de serviços, entrevistas e podcasts. Também abre espaço para abordagem e discussão de temas relevantes, com a participação de especialistas das mais diversas áreas do direito. Programa semanal inédito, na TV e redes sociais. Acompanhe o que acontece em www.advjus.net, um site com design moderno e fácil de acessar. O ADV Jus também está nas redes sociais. Acompanhe, curta e compartilhe. Portal ADV Jus, para advogados e operadores do direito.